Olá, gente boa, boa noite, gente do bem, gente querida. Estamos hoje aqui nesse dia de terça-feira, dia 21/11, dia 21 de novembro de 2017, para a gravação da nossa nova live. Deixa eu ajeitar aqui para ficar legal. Creio que agora esteja dando aqui para ter um panorama legal, para a gente hoje falar sobre o tema luto. Iremos falar sobre essa vivência da experiência humana tão controversa, tão cheia de variáveis, tão envolta de mistérios, equívocos, desadaptações, tão surpreendente, chocante, desestabilizante, e que a cada dia mais a gente observa as produções culturais e a mentalidade coletiva nos distanciando cada vez mais da possibilidade de lidarmos de maneira adequada com essa inevitável experiência, na maneira como ela se transcorre mais cedo ou mais tarde. Portanto, deixa eu partir aqui para aquela nossa atividade de sempre, onde eu vou estar aqui fazendo os devidos compartilhamentos para a gente chamar a atenção do maior número de pessoas possíveis, ok? Então, eu vou estar aqui iniciando o compartilhamento lá na minha página Perspectiva e Transformação, além dessa que eu tenho, Felipe Nazarete, psicólogo clínico. Deixa eu ir aqui, ok. Deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui, não. Então vamos lá, live sobre o tema luto. Perfeito. Então já vai esse compartilhamento lá. Logo em seguida eu vou estar compartilhando no meu mural pessoal aqui no Facebook. Isso foi. Agora vamos lá no meu mural. E nisso a gente vai, na medida do possível, chamando a atenção aí do maior número de pessoas possíveis para compartilhar aqui com a gente, desse momento, de preferência ao vivo, embora ficará posteriormente gravado aqui na minha fanpage, tanto quanto lá no meu mural, e depois será transportado para o meu canal no YouTube, Felipe Nazarete, o qual eu estimulo a todos visitarem lá, se inscreverem e receberem semanalmente vídeos, não só relativos às gravações das nossas lives, mas como breves reflexões que estão sempre sendo produzidas lá. Juntamente aqui, deixa eu me posicionar de maneira também a visualizar as mensagens que estão chegando aqui para a gente. Opa! Eu já tenho aqui a presença, creio que ao vivo, da Gabriela, da minha amiga Gabi. Olá, Gabi, boa noite, viu? O horário está melhor. Opa, que bom, minha amiga. Rola um certo esforço, mas no final das contas deu para a gente encaixar aqui esse horário para a gente estar se falando. Obrigado aqui pela sua presença. Boa noite, viu? Não só você, mas como todos os demais que eu vejo que aos poucos estão chegando aqui um por um. Vão ficando todos à vontade, ajeita bem aí o seu sofá na sala. Se você ainda está na condução, presta atenção aí à sua volta, não dá mole, mas também compartilhe um pouco dessa atenção aqui, porque hoje o assunto que nós vamos tratar
creio ter relevância. Para alguns, já nesse momento. Para outros, em algum dado momento da vida, saiba, inevitavelmente passaremos por aquilo que hoje perfaz o título da nossa live. Falaremos sobre o luto. O luto. Lembrando que faremos da mesma forma como nós costumamos fazer nas nossas gravações. Os 30 primeiros minutos eu estarei problematizando a questão aqui, para nos 30 minutos finais, todos os que aqui estiverem participando, terem a chance de mandarem suas questões, suas dúvidas, tá? Seus depoimentos e os seus possíveis acréscimos aqui e contribuições, ok? Vamos então falar sobre a questão do luto. Talvez a primeira coisa que eu poderia pensar acerca disso, e que eu acho que seria muito importante frisar para que a gente de uma vez por todas desmistifique um pouco esse assunto na nossa concepção, justamente nessa geração extremamente tecnologizada e que vai entregando todos os âmbitos da vida nas mãos dos especialistas, suprimindo as vivências espontâneas, partindo da condução da própria consciência. Enfim, o luto ele virou praticamente uma patologia. E por quê? E é isso que a gente tem que pensar. Mas antes de eu responder o porquê, eu faria a pergunta, todavia, será que o luto realmente é uma patologia? Não. O luto não é uma patologia. Embora envolvido por uma dor extremamente lacerante, que na linguagem de alguns pacientes com quem eu já interagi, pode vir a levar o sujeito a vivenciar uma sensação de que o coração vai sair pela boca, de que o sujeito vai explodir, de que os órgãos vão se rasgar por dentro. Por mais intensa que essa experiência possa ser, saiba, nós estamos falando que o luto não é uma patologia. O luto é uma reação natural e, diga-se de passagem, saudável do funcionamento da nossa psique diante de um cenário de perda. Luto nada mais é do que um processo que o nosso psicológico precisa para reorganizar as emoções diante de um cenário de perda, diante de um cenário de amputação simbólica. Isso pode estar não só com relação à partida de entes queridos, como isso também pode dizer respeito a certas destruições de idealizações, de ilusões, de fantasias, de expectativas. Por exemplo, é totalmente adequado identificarmos como um processo de luto o fato de uma criança gerar um reflexo de padecimento mediante a separação dos pais. É natural também identificarmos como luto um certo processo depressivo quando de uma demissão súbita em relação ao trabalho de uma pessoa, ou a uma mudança abrupta de panorama de vida que de repente muda o padrão social da pessoa. Enfim, tudo quanto remete a uma quebra drástica de uma configuração de vivência na qual as emoções e os afetos da pessoa já estavam habituadas, remetendo o sistema psíquico da pessoa a uma readaptação, a uma readaptação violenta, abrupta.
isso desencadeará um processo de luto, ou seja, a necessidade de uma reorganização do panorama afetivo, emocional, psicológica do sujeito. É óbvio que, em termos gerais, o luto como experiência acaba ficando muito mais associado à questão da perda de um ente querido. Todavia, não se restringe a apenas esse tipo de experiência. Um outro ponto que eu quero levantar aqui é que nós estamos tratando de um assunto que, conforme eu disse no início, apesar de carregar a possibilidade de uma intensidade extremamente atordoante na vivência da experiência, nós não estamos falando de uma patologia, mas de uma reação natural e necessária. Necessária, Felipe? Sim. Isso porque o nosso sistema psíquico, tanto quanto o corpo, depois de receber algum trauma físico, precisa de um tempo de dor e cicatrização para se recompor. E esse processo é deveras doloroso. É deveras doloroso. Só que é aí que entra um X da questão, também muito importante e que seria muito válido a gente ressaltar aqui. Nós estamos vivendo cada vez mais, embora diante de uma maior sofisticação científica, tecnológica, de produção de aparatos de facilitação da vida, na contrapartida, a gente tem observado uma intensificação na fragilização psicológica e até física do ser humano. Sim, a gente vive inserido numa cultura onde subjaz uma ditadura da felicidade. Quem não é feliz está inadequado. A gente moralmente tem dificuldade de admitir a tristeza. Muitos possuem vergonha e constrangimento em chorar, porque associam o choro com fraqueza. Nós vemos as propagandas de automóveis, de veiculação de determinadas marcas, sempre procurando produzir uma publicidade que vincule o produto deles à felicidade plena, à realização, ao sucesso. E isso tudo, direta ou indiretamente, vai fomentando na gente inconscientemente uma sensação de imortalidade, de que a gente vai durar para sempre. Todavia, entretanto, desde que o mundo é mundo, tudo aqui, nessa presente ordem de coisas, sempre foi, sempre será caracterizado pela transitorialidade. De modo que muito daquilo que é vivenciado como devastador na experiência do luto tem a ver com uma determinada colocação que eu costumo utilizar com muita frequência dentro do meu trabalho na clínica. A dor da desilusão é proporcional à altura da ilusão que a gente se permite levar. Principalmente na juventude, quando estamos totalmente submersos numa vitalidade extremamente energizada, patrocinadas pela primeira propulsão de vida do nosso desenvolvimento, vai levando a gente à produção de inúmeras expectativas, projetos, e nessa direção, naquilo em que se casa com o estímulo cultural, tanto quanto do meio, querendo não só fomentar, mas fazer dos seus sonhos um negócio e retroalimentando os seus sonhos com uma série de promessas, vai gerando no sujeito uma ideia de morte completamente amedrontadora, completamente aterrorizante. Hoje, no planeta, antropologicamente falando, são poucas as culturas que ainda fornecem para o membro integrante desse grupo prerrogativas que de alguma forma facilitem
e instrumentalizem o sujeito, para viver o luto. Isso porque até a religião, que é um dos ambientes e concepções que, em tese, a gente poderia conceber como sendo uma ferramenta de auxílio nesses momentos, às vezes é justamente o quesito que mais atrapalha. Isso porque são muitas religiões que, no afã de angariar o maior número possível de membros, trabalha com promessas imediatistas, vincula a devoção naquele determinado segmento à promessa de uma realização imediata, materialista, que dificulta a construção no sujeito de uma transcendência, que o leve a uma espiritualidade saudável, de ancorar a sua confiança em algo que vá para além daquilo que os sentidos possam capturar. É a religião dos homens, é a religião da matéria, é a religião daquilo que se vê e que se toca. Tudo isso, pelo incrível que pareça, por mais que possa conferir certos aspectos de consolo e acolhimento psicológico, dependendo daquilo que reforça no sujeito, acaba fomentando nele ilusões, expectativas que cumprem o efeito contrário, ou seja, acaba gerando nele uma ojeriza, um verdadeiro pavor da morte. Como eu conheço pessoas religiosas, sistematicamente religiosas e com um verdadeiro pavor da morte. Ora, mas como que a gente pode temer aquilo que de fato e verdade nenhum de nós sabe no real o que realmente é? Como? Você sabe o que é a morte? Sabe mesmo? Você, no máximo, já assistiu à morte. Para dizer a verdade, você pode ter por baixo aí apenas um certo portfólio de modos de se morrer. Inclusive, nós vivemos numa cidade onde aqui é muito típico, de repente, de se morrer de bala perdida. Mas, de fato e de verdade, na realidade, diga para mim, como é que é morrer de bala perdida? E é aqui que vai entrar um outro X da questão. Morrer é algo absolutamente pessoal. Pessoal, tudo aquilo que afeta a quem observa está muito mais relacionado à imaginação do observador do que uma captura concreta e real do que seja a morte. Porque quem observou não passou pela experiência. E uma coisa é a gente observar, uma coisa é a gente falar, uma coisa é a gente ouvir sobre. Outra coisa é a gente viver. Eu poderia dissertar aqui para você sobre o sabor de um suco de manga. Eu poderia aqui fazer uma encenação de como é beber um suco de manga. E talvez você, me observando e me ouvindo falar, vendo gesticulações de prazer e satisfação, poderia induzir na sua imaginação a criação de um cenário prazeroso e gerando em você uma determinada crença. Suco de manga é gostoso. Mas se você nunca tiver provado um suco de manga, você terá uma concepção abstrata do que seja suco de manga. Você só terá uma imaginação acerca do suco de manga, mas você nunca saberá, via experiência, o que é o sabor, a textura, a tonalidade do que seja de fato um suco de manga. Isso eu estou dando um exemplo aqui absolutamente banal, só para ilustrar uma das coisas que um dos grandes teóricos da psicologia, Jacques Lacan, já dizia, de que o real é sempre diferente do imaginário.
E é justamente com o imaginário que a maioria de nós lida com o tema da morte. O luto costuma ser devastador porque ele é uma experiência que golpeia frontalmente todas as ilusões que a sociedade e o nosso medo imaginário da morte, em conluio com a cultura da sociedade, produz no nosso imaginário em relação à morte, forjando na gente concepções extremamente grotescas, ilusórias, tanto quanto monstrificadas, de uma coisa que de fato e verdade a gente só saberá quando passar. Quando passar. E nisso vai se gerando toda uma angústia, todo um sofrimento que ajuda a fomentar ainda mais um momento extremamente doloroso que por si só representa a experiência do luto. Aí a gente já entraria nas sendas daquilo que a gente poderia desdobrar acerca do luto patológico. Porque até então nós estamos dizendo aqui que o luto não é uma coisa patológica, pelo contrário, é uma reação natural. Todavia, existe sim um luto patológico. Agora, eu quero te chamar aqui para a experiência de a gente entender que o luto, apesar da dor, na minha experiência, não só pessoal de já ter passado por uma perda muito significativa em 2 sentidos da minha vida, tanto na vida afetiva, quanto a perda de um ente querido muito próximo e que partilhava de um amor muito singelo, que foi o meu querido paizinho no ano passado. Então, o que eu quero chamar a atenção para todo esse aspecto da dor é que palavra alguma no momento de luto vai ter o poder de fazer dirimir a dor. É como você querer consolar uma pessoa que sofreu uma certa queimadura grave. Ela queimou o corpo. E o corpo, com todas aquelas moléculas afetadas, doloridas, machucadas, algumas até mortas e em estados de agonia, elas terão o seu próprio ciclo de recuperação, onde durante o processo será deliberado muita dor, porque a integridade delas foi violada. E esse processo aí, não existem palavras que façam isso estancar. Não é assim que se lida, porque esse processo terá o seu próprio curso até que aquela região se restabeleça. Portanto, o luto, ele caminha meio que com vida própria durante o momento. Ah, Felipe, quanto tempo o luto dura? O luto, ele não é linear. Ele é um produto de uma série de variantes que tem que ser levado em consideração. A idade do sujeito, as crenças do sujeito, a história do sujeito. Há uma multiplicidade de fatores que compõem o pano de fundo daquilo que é experimentado como luto. Alguns dura mais tempo, outros menos tempos. Todavia, há um senso comum e até um tanto quanto lógico de que o primeiro ano depois de uma perda significativa geralmente é o ano mais dolorido, porque a pessoa vai entrar em contato com datas especiais onde ela não mais vai poder desfrutar da companhia daquela pessoa. Vai vir Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal, e ela vai ter que reformular as memórias, reconstruindo a sua vida dentro de um novo panorama e agora lidando com a ausência de um determinado ente querido. Então não tem como a gente mensurar exatamente quanto tempo dura, porque tudo isso é muito subjetivo.
Agora, o que eu vejo também com muita frequência é que, partindo daquilo que nós comentamos anteriormente em relação a uma extrema fragilização da subjetividade humana, em relação à multiplicidade de artifícios que têm sido criados para facilitar a vida humana, como remédios que fazem no ato desaparecer a dor de cabeça, como químicas que são produzidas para, pela via da química, reduzir a aceleração mental, atenuar a angústia, extinguir a depressão. São médicos e intervenções, são remédios e intervenções externas que interferem em determinados ciclos que precisam obedecer um ritmo para que o sistema possa se reorganizar da maneira adequada. Agora, se nós vivemos numa geração onde nós nos queixamos e nos sentimos fragilizados diante dos pequenos estresses do dia a dia, como é que a gente pressupõe poder aguentar os efeitos devastadores de um luto que abruptamente visita a nossa trajetória? Sim, porque quanto mais a gente se fragiliza, quanto menos resiliência a gente desenvolve para lidar com os embates da vida, mais catastroficamente vão se tornando determinadas experiências que sempre estiveram presentes na vivência humana desde a primeira consciência presente nesse planeta até o presente momento. Sim, porque todos vivenciaram o luto, mas ele nunca foi tão desesperador e dilacerante quanto nessa geração que nós temos vivido, justamente por essa época de preconização de uma felicidade que desmoraliza e deprecia a tristeza como sendo praticamente sinônimo de doença, e também trata a morte como um verdadeiro tabu, deixando ao léu de associações e imaginações extremamente tendenciosas, que porque sempre acabam chegando na nossa vida de maneira inexplicável, a gente acaba engravidando as nossas imaginações de um conteúdo extremamente negativo acerca dessa experiência, acerca dessas emoções. Ora, até no trabalho, a gente vive numa sociedade onde nem o trabalho sequer valoriza esse momento. Alguns trabalhos prescrevem apenas 2, 3 dias de liberação para o sujeito ficar em casa para poder curtir o luto, como se no 4º dia ele já tivesse que estar psicologicamente habilitado para retomar tudo de volta. Então, a grande verdade é que o todo da vida, ele não oferece naturalmente prerrogativas e ferramentas que de alguma forma facilitem o sujeito a digerir e a passar por essa etapa necessária para a reorganização dos afetos e emoções diante de uma perda abrupta. Agora saiba, não é aconselhável, não é recomendável tentar abreviar, tentar desesperadamente antecipar ou atenuar esse ciclo reativo que é desencadeado na alma a partir do luto. Sim, não é recomendável. Inclusive, existem pesquisas que comprovam que pessoas que se encheram de medicamentos para, de toda forma possível, conseguir se privar dos efeitos devastadores de um luto, depois que interromperam os remédios, começaram a ser acossados por sensações similares, como se o acontecimento gerador do luto tivesse acontecido recentemente. Ou seja,
a arbitrariedade da tentativa de silenciar inadequadamente uma dor que precisa ser gritada pela alma, como sendo uma etapa do processo de recuperação em função de ter passado por aquela perda específica. Sim, só que hoje aqui, talvez, falar sobre luto é trazer também uma conscientização não tão animadora assim, porém verdadeira e madura. Por que não tão animadora? Porque é uma advertência que não carrega as prerrogativas eufóricas daquilo que a cultura dos homens procura fomentar o tempo todo. Nas suas novelas, nas suas propagandas, nos seus marketings, nas suas religiões materialistas. Sim, eles estão sempre vendendo uma ideia que, direto ou indiretamente, induzem na gente uma certa concepção de imortalidade, de ditadura de felicidade, que fraco é aquele que chora, e monstrificam e demonizam a tristeza como se ela fosse algo necessariamente patológico. E essas concepções extremamente equivocadas ajudam ainda mais a desguarnecer o sujeito em vivências absolutamente humanas, embora dolorosas. Sim. E é isso que eu quero chamar a atenção, porque todo processo de luto não deve ser interrompido, porque o problema do luto não está na dor. E aqui vai entrar uma terceira e última questão, porque sinceramente, olha, meia hora para mim é pouco para falar acerca desse tema. O problema do luto não é a dor. O problema do luto é a nossa interpretação em cima da dor. Esse é o grande problema. Isso porque a nossa interpretação em cima da dor é totalmente capaz de produzir o adicional do sofrimento em cima da dor. Sim, embora conceitualmente essas duas nomenclaturas no seu conteúdo podem se confundir, se mesclar ou se associar, eu quero aqui propositalmente criar uma diferenciação entre ambas. Porque existe a dor produzida pelo luto, que é natural, e existe um sofrimento adicional que é lançado sobre a dor, todavia não natural ao luto, porém decorrente das nossas interpretações. E as nossas interpretações são produto das crenças que nós carregamos. Existem muitos casos de luto, principalmente quando ainda nas imediações muito recentes do acontecimento, e a primeira coisa que eu trabalho com a pessoa é não interprete. Não interprete. Vivencie um dia de cada vez, suportando cada dia da melhor maneira possível a dor que te cabe em relação à amputação afetiva, emocional, psicológica em decorrência da experiência da perda. Porém, não interprete, não tente criar uma associação de causalidade que, para além da dor da perda, desencadeie também o sentimento de culpa, desencadeie sentimento de pesar, sentimento de desespero, que isso sim é da ordem do sofrimento e tem a ver não com a dor do luto, mas com a nossa interpretação equivocada e anômala sobre a dor do luto. Portanto, a melhor maneira de se passar a dor do luto é viver apenas a dor, mas manter a consciência sóbria, na tentativa, principalmente nas imediações da vivência daquela experiência, de não interpretar, para que você não piore aquilo que por si só já não é lá tão bom assim de viver. Portanto, não se iludam. A notícia não tão alvissareira que eu tenho para comunicar hoje aqui é que
todos nós viveremos algum momento uma experiência de luto. Isso está para muito além do pensamento positivo tomado como uma verdadeira religião, onde muitos, para se curarem de uma tendência depressiva, acabam adotando o pensamento positivo como uma espécie de recurso de obstinação para tentar fugir da depressão, e isso acabam atropelando e violando uma série de processos que seriam naturais de se viver, como, por exemplo, o luto. Eu já lidei com experiências extremamente controversas, de perdas, de interrupções abruptas de sequência de vida, de pessoas que foram perdendo quase que num efeito dominó uma série de entes queridos. E isso vai minando e desconstruindo na gente toda essa suposta segurança que se estriba em concepções ilusórias de uma pretensa imortalidade nossa e de quem a gente ama. Ilusão. E a dor da ilusão é proporcional à altura, a dor da desilusão é proporcional à altura da ilusão que a gente se permite levar. Há até um versículo no livro de Provérbios que diz que a sabedoria habita a casa do luto. Isso por quê? Porque, sinceramente, para além de toda tragicidade que a gente possa inferir a partir desse tipo de experiência, é justamente nesse tipo de experiência onde desencadeia na gente os nossos momentos de maior sobriedade. Isso porque, num arroubo de alegria, a maioria de nós se aliena, se equivoca, abaixa as guardas, se empolga e se entrega afoitamente para situações que mais cedo ou mais tarde acabam nos frustrando e nos decepcionando em algum sentido. Mas, pelo incrível que pareça, é justamente no cemitério onde a maioria de nós para rever a nossa vida, rever os vínculos. É justamente num momento de perda de um ente querido que a gente para valorizar momentos, que a gente para enxergar as companhias que estão do nosso lado, que a gente para dar valor às coisas que o dinheiro não compra, que a gente para poder rever determinadas obstinações e a perda de tempo e significado imenso que aquilo está consumindo na gente. Logo, a dor do luto, pelo incrível que pareça, eu vejo como uma ferramenta divina para nos chamar à sensatez da vida, reequilibrando a balança das nossas valorações, a fim de que a gente ressignifique as nossas importâncias diante daquilo que realmente tem sentido na vida. Isso tudo segue na direção quando o luto cumpre um benefício saudável para o ser. Gente, eu ainda poderia falar muita coisa, mas eu com certeza já extrapolei aqui o tempo. Eu já extrapolei o tempo regulamentar do meu discurso aqui, do meu momento aqui de problematização e reflexão, e eu fui percebendo que algumas pessoas foram mandando mensagens, apesar de que eu procurei não me concentrar para não me cortar o fio da meada. Mas eu agora, nesse momento, vou parar aqui para olhar o fórum, tá? Por isso que até vocês vão ver que eu não vou estar aqui olhando diretamente para a câmera, porque eu vou compartilhar minha visão com um computador aqui ao meu lado que me facilita ver as mensagens que estão chegando para a gente começar a nossa interação aqui, tá? Portanto, eu te estimulo, se você agora tem um depoimento, uma dúvida, alguma colocação, algum acréscimo, algum comentário, enfim, a hora da interação é agora. Fique à vontade para participar e dentro do nosso prazo eu vou tentar responder aqui e interagir com o maior número de mensagens possíveis, ok? Vamos juntos então, gente. Deixa eu só acionar aqui o todo
das mensagens. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Juntos então, gente. Deixa eu só... Espera aí. Deixa eu desligar aqui. E agora vamos lá. Quais são as primeiras... Espera aí. Eu estou com uma certa dificuldade aqui de selecionar todas as mensagens. Só um instante aqui, minha gente. A gente vai resolver esse problema. Deixa eu acessar por aqui. Porque eu já estou vendo aqui algumas mensagens, mas eu confesso que não todas, porque a impressão que eu tive é que eu já tive outros comentários aqui. Então deixa eu ver aqui. Estou aqui dando uma atualizada. Opa! Bacana. Aí vamos lá. Eu não... Que triste. Quando eu aciono aqui do celular, deixa eu ver se aqui pelo... Eu estou indo agora aqui pelo celular para ver se eu aciono por aqui, porque pelo computador me decepcionou. Não estão aparecendo todas as mensagens. Eu estou vendo muitas mensagens aqui, mas não são todas as que estão presentes e eu não gostaria de deixar passar nenhuma. Principalmente de quem já começou a postar aqui desde o início, mas eu acho que eu já resolvi aqui o problema. Espera aí que eu já estou entrando aqui pelo... Pronto, eu acho que eu consegui resolver o problema. Graças a Deus. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a mensagem da Yasmin. Oi, Yasmin, a Yasmin está aqui presente. Olá, Yasmin. Então, deixa eu fazer o seguinte aqui. Vocês vão me acompanhar aqui rapidamente, que eu vou pegar aqui só o meu carregador, para eu não ser boicotado pela bateria do celular, que a partir de agora vai me auxiliar aqui. Colocar aqui, trazer para cá. Pronto. Vamos agora voltar com o celular para cá. Hoje o negócio aqui, a interação tá bom. Que bom que tá todo mundo tendo paciência, porque eu tô vendo que a minha audiência não tá perdendo tanto assim. Mas agora a gente vai lá. Pronto, voltei. Pronto, graças a Deus. Vamos lá. Opa, tá todo mundo me vendo aí? Perfeito, legal. Vamos nós então de novo. Então eu tenho aqui a Yasmin. Olá, Yasmin. Obrigado aqui pela sua presença, viu? Beijão para você, para o meu cunhado que está aí. Não sei se está aí, mas um beijão para ele também. E depois da Yasmin eu tenho a Gabi. E a Gabi colocou assim: cada indivíduo tem o seu tempo para sofrer o seu luto. É verdade, Gabi. Isso inclusive nós comentamos aqui, porque uma das perguntas mais frequentes que a gente recebe em relação ao luto é: Felipe, quanto tempo isso dura? E eu costumo responder que isso não é uma experiência linear, que pode ser mensurado pela característica de quantas vezes a Terra vai dar uma volta em torno do próprio eixo ou em torno do Sol. Não, isso tem a ver com a arquitetura interna do sujeito, é subjetivo, de modo que cada um tem o seu próprio tempo, né? E aí vem aqui a Maria Clara. Boa noite. Olá, Maria Clara, obrigado aqui pela sua companhia, viu? Fique à vontade e espero que faça bem, tá bom?
Logo depois vem a Simone Coelho também. Boa noite. Olá, querida Simone, amiga querida. Boa noite. Fica super à vontade. Obrigado aqui pela sua companhia e participação. E aí volta aqui a Gabriela. Aí vem a Gabi. Morrer é a desistência da vida. Podemos morrer emocionalmente sem ter que perder a vida efetivamente. Nosso imaginário pode derrotar nossa existência. Verdade, Gabi. A Gabi já está entrando aqui numa leitura simbólica da experiência de morrer, porque de fato existem muitas formas de morte. E inclusive, pelo incrível que pareça, pelo menos dentro daquilo que constitui a minha cadeia de crenças, me preocupa muito mais a morte enquanto o sujeito biologicamente vive do que a morte biológica de um sujeito consciencioso, entende? Isso porque, de fato, como a Gabi falou, existem muitas formas de morte. E perfazendo uma colocação, como por exemplo a feita por Dalai Lama, quando disse que ficava triste daqueles que vivem como se estivessem mortos e morrem como se nunca tivessem vivido. E como também nós falamos no primeiro quadro aqui da nossa interação, a experiência do luto muitas vezes vem como uma dor que para muitos ajuda a despertar desse estado de alienação, onde pela via da intensidade da dor o sujeito é convocado a uma maior lucidez e maturidade na forma como ele lida consigo mesmo, com as suas escolhas e com os seus vínculos e relacionamentos, né? Portanto, vamos então dar sequências aqui. E aí a Gabi está trazendo bastante colaboração. Obrigado, Gabi. Reação natural quando passamos por esse momento, quando levamos de forma saudável, mesmo achando estranho falar de luto como saudável. É verdade, Gabi. Inclusive foi o que eu procurei salientar aqui para que a gente desmistifique um pouco esse assunto que é considerado muito como tabu. Você não vê muitos meios de comunicação tratando disso, porque geralmente isso é algo associado ao que desanima, ao que deprecia, ao que traz energias negativas. É difícil você ver um olhar e um entendimento que lide com esse tema como possibilidade daquilo que gera maturidade, crescimento e um melhor depuramento do olhar do sujeito para si mesmo e para a vida. Tanto quanto também uma reflexão minimamente equilibrada e saudável acerca de uma possível transcendência, onde, acreditando nisso, ajude ao sujeito a estabilizar melhor as suas emoções diante de um processo de luto. Portanto, é verdade. É muito estranho falar de luto como algo saudável, porque é um ciclo natural da nossa vivência diante de uma inevitável experiência que, se alguém aqui ainda não passou, saiba que em um determinado sentido ainda vai passar. Então vamos lá. E aí a minha amiga Gabi prossegue. Essa reconstrução do luto com a ausência de uma perda, seja em qual forma for, ela acontece em seu tempo natural quando aceitamos a perda. Memórias são sempre resgatadas em cada data comemorativa. Ao longo do tempo, vai se tornando uma gostosa lembrança. Bacana, Gabi. É uma leitura, inclusive, muito propositiva, positiva e saudável que alguém pode ter desse tipo de processo, que, embora doloroso, pode sim seguir o curso do que você descreveu aqui, porque é possível, principalmente se a pessoa evitar interpretações
tendenciosas que adicionem ainda mais sofrimento ao processo dolorido por natureza que o luto representa, né? E existe também, ainda tomando por ocasião da sua fala aqui, Gabi, uma coisa que eu costumo falar com muita frequência em relação à questão da dor. Isso porque a perda, seja lá do que for, de um ente querido, de um emprego, o término de um relacionamento ou o desmoronamento de um determinado ideal, experiências essas que desencadeiam na gente experiências específicas de luto, ou seja, remetendo o aparelho psíquico à necessidade de uma reorganização emocional e afetiva diante do estabelecimento abrupto de um novo cenário. Sim, essa experiência nos remete à seguinte reflexão. Toda sensação de posse que nós temos em relação a entes queridos, objetos e situações não passa de ilusão. Sim, é pela via da convivência e do desenvolvimento da familiaridade que vai sutilmente criando na gente um sentimento de posse. Sujeito é o meu pai, a pessoa é minha mãe, esse é meu emprego, esse daqui é meu braço. Ou seja, tudo isso vai gerando na gente uma sensação de posse que naquilo em que se estabelece como convicção acaba virando um obstáculo quando somos chacoalhados pela agressividade nua e crua da realidade relativo à possibilidade de perder aquilo que eu sempre achei que caminharia comigo pelo resto da vida. Todavia, existencialmente falando, é inapropriado afirmarmos que eu perdi um pai, que eu perdi um marido, que eu perdi uma esposa, que eu perdi um filho, que eu perdi uma mãe, que eu perdi uma avó, que eu perdi um tio, que eu perdi um emprego, porque nada disso a gente perde pelo simples fato de nunca ter sido nosso. Foi algo apenas circunstancial e transitório que cumpriu uma finalidade específica e transitória no curso da sua vida. E uma vez cumprida essa finalidade, se afastou. Só existe uma coisa que faz jus o uso do termo perder, porque de fato isso é seu. É você mesmo. Se você se perder, você pode ter pai, mãe, emprego, filho, pode ter braço, perna, pode ter órgãos. Todavia, como dizia Dalai Lama, viverá como se estivesse morto e morrerá como se nunca tivesse vivido, porque a vida só começa quando a consciência desperta para aquilo que realmente tem valor e significado para a vida. Então tudo isso vai amadurecendo na gente como um olhar de transcendência a partir de uma experiência de luto. Porque nessa vida contraditória, pelo incrível que pareça, a dor não chega só para destruir, ela pode também depurar e amadurecer, e é esse viés que eu quero explorar. Porque muito mais do que gerar pavor e imaginação e imaginações tendenciosas acerca daquilo que de fato e verdade nenhum de nós sabemos como é, eu prefiro criar esperança, porém esperança sem falsas esperanças, esperança sem ilusões, mas na consciência madura de que nós vivenciaremos isso, mas isso, apesar do seu desconforto e da sua estranheza, pode propiciar a construção de boas coisas na gente, né? Então vamos lá, vamos dar sequência. Isso aqui foi uma pequena deixa acerca de uma colocação que a Gabi fez aqui e que despertou essa reflexão. E aí vem aqui a fala da minha querida Simone. Olá, Simone.
Gratidão somente é o que eu posso dizer essa noite. Perdi minha mãe há 7 meses e tem sido muito difícil para mim essa reconstrução. E ter esse momento aqui na live funciona como um aquecedor da minha alma. Minha mãe era minha grande amiga e me ver e refazer sem tem sido uma luta diária. Dilacerada estou, mas o que tem me fortalecido é lembrar de tudo e toda representatividade. É isso, Simone. É isso. É isso. Obrigado, tá, pela sua contribuição, Simone. As suas palavras carregam uma sobriedade madura muito grande. E eu sei que essa sobriedade não te isenta da dor. Não, porque nem eu tenho essa pretensão. A grande questão não é aliviar a dor, porque a dor encontra o seu próprio alívio com o tempo. Como nós dissemos, isso é um ciclo. O grande problema está na nossa interpretação em cima da dor. E eu vejo que o seu olhar é saudável e funcional, minha amiga. Portanto, a sua querida mãezinha sempre lhe será uma lembrança saudosa, mas cuja dor lhe produzirá maturidade, discernimento e bom ânimo para a vida, no seu devido tempo. No mais, querida, muito obrigado pelo carinho e pela força de estímulo, porque grato também fico eu por saber do benefício que esse trabalho tem cumprido em quem acompanha, assiste e participa aqui. Obrigado por esse feedback, viu, minha amiga? Valeu mesmo. E aí vamos dar continuidade. Vem a minha amiga Rosimar. Oi, Rosimar. Rosimar eu conheço, passou também por um desafio relativo ao tema que nós estamos discutindo aqui. E obrigado, Rosimar, pela sua participação. Tenho a esperança e carrego aqui comigo a expectativa de que esse trabalho também possa acrescentar ferramentas positivas na sua caminhada, viu? Valeu, minha amiga, obrigado aqui pela presença. E aí volta aqui a minha amiga Gabi. Oi, minha contribuição já seguiu na live. É verdade, Gabi. E foram muito ricas as suas pontuações e contribuições. Obrigado, viu, Gabi? Você sabe que você é de casa, fique sempre à vontade de estar aqui no nosso meio. E aí vem a Rosimar e fala: passei por esse processo muito doloroso. Verdade, Rosimar. Pude ter o privilégio de acompanhá-la durante esse período, tanto quanto privilégio maior ainda de poder observá-la se recuperando, se refazendo e tirando daquela experiência que todos chamam de trágica o nascimento de uma flor muito bela de maturidade, de olhar propositivo e amadurecido para si mesma e para a vida. Bacana, Rosimar. E aí eu venho aqui a Silvia. Olá, Silvia. Silvia querida, amiga, boa noite, obrigado pela sua presença e participação aqui, viu? Boa noite, Felipe. Perdi meu pai há 13 anos e minha vida nunca mais foi a mesma. De fato, aqui tem uma colocação muito real. Depois de determinadas perdas, a gente nunca pode dizer que a nossa vida foi a mesma. Porque a experiência da concretude de uma determinada dor intensa meio que cria determinadas defesas e barreiras na produção de novas ilusões, sabe? De modo que a gente tem ou pelo menos vivencia a possibilidade de desenvolver uma concepção muito mais depurada e amadurecida da realidade, né? Perdi um pedaço enorme de mim.
Ele ainda é muito presente na minha vida, uma saudade enorme dele. A melhor maneira de a gente ter vivo dentro da gente a memória de pessoas tão significativas, tornando vivo dentro da gente as melhores lições e as melhores lembranças que a gente pode extrair do convívio com aquela pessoa. E eu espero que seja assim que o seu pai sobreviva e frutifique dentro de você, nas memórias que você carrega, querida Silvia. Obrigado pelo seu comentário aqui, viu? Um beijão para você e para sua família linda, minha amiga. Valeu! E aí, vem a Gabriela, novamente, ainda estou aqui assistindo. Valeu, Gabi, fica aqui com a gente. É muito bom aqui a sua presença. E volta minha amiga Yasmin com um comentário. Acredito que são muitos os motivos para o luto. E esse processo, com certeza, é essencial para seguirmos em frente. Verdade, Yasmin. Bem-aventurado todo aquele que enxerga esse assunto com essa ótica com o qual você descreveu aqui, o significado proveitoso que um luto possa ter na nossa vida, apesar da dor e do desconforto que emocionalmente envolve essa experiência. Muito bacana a sua colocação, Yasmin. Legal. E aí volta aqui a Gabi com uma colocação. Eu particularmente sofri 2 lutos na vida que foram significativos para a minha existência. Entre aberta morte do meu pai e minha separação. Escolhi em tempo curto falar dessas perdas, falar como um acontecimento necessário. Preferi falar desses 2 lutos como as melhores lembranças e vividas que tive. Hoje aceito bem a morte do meu pai e, supostamente, creio que a separação. E olha, Gabi, eu posso aqui somar ao seu comentário a descrição da minha própria experiência pessoal, que por coincidência passa por um caminho muito parecido com o que você descreveu. Os meus 2 maiores lutos também foram a perda do meu paizinho e a minha separação. Há um tempo atrás, eu posso dizer que também houve a partida da minha tia, irmã desse meu pai. Porém, eu creio que não teve um impacto de proximidade e de dor da forma como foram com essas 2 situações na minha vida. E o meu olhar em relação a essas experiências também segue uma perspectiva muito parecida com a que você descreveu. Eu olho para trás e não vejo nada do que me lamentar, pelo contrário, a partir daquelas 2 experiências de morte simbólica, fez desabrochar dentro de mim diversas sementes de vidas, das quais hoje eu sou beneficiário, tanto quanto aqueles que caminham comigo, né? Então, minha amiga, é uma perspectiva muito positiva e que vai nos amadurecendo e nos preparando de maneira mais lúcida para a realidade da vida, né? E aí vem a minha tia Raquel. Obrigado, minha tia, pela sua presença aqui, viu? Valeu mesmo. Muito bom, como sempre, é claro. Boa noite, obrigado, minha tia. Obrigado pela participação aqui. Gente boa, nós já extrapolamos em 5 minutos aqui o nosso tempo regulamentar. Como sempre, eu fico muito feliz com todas as participações e hoje nós tivemos uma interação aqui bem movimentada, bem enriquecida, com várias colocações. Espero que tenha sido esclarecedor. E no mais a gente vai tentando esclarecer e conversar no curso aí das nossas lives, onde toda terça-feira nós vamos suscitando um tema diferente para a gente refletir aqui, ok? Terça-feira que vem, às 8h30 da noite, com a graça de Deus, estaremos aqui novamente com um novo tema que, se Deus quiser, eu estarei divulgando na sexta-feira, ok? Portanto,
Essa live ficará gravada aqui na minha fanpage Felipe Nazarete, psicólogo clínico, aqui no Facebook, tanto quanto a partir de amanhã, eu creio que já estará disponível lá no meu canal no YouTube, tá bom? Gente boa, obrigado pela companhia, pela audiência aqui, pelos comentários e pela participação. E a gente segue se falando com a graça de Deus. Uma ótima noite, um bom descanso para todos nós. Valeu, gente boa!